Oi, eu sou o Rodrigo Ziviani, meio jornalista, quase psicólogo e estou aqui para falar sobre a série Bebê Rena, fenômeno mundial e que tem provocado discussões e polêmicas mundo afora. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Deu Gatilho. O que mais me chamou a atenção na série, em primeiro plano, foram os elementos da psicologia que a gente consegue identificar ali de cara. Nos personagens, por exemplo, a Marta, advogada, stalkeadora, sofre com transtorno de humor bipolar. Pacientes com esse transtorno oscilam entre episódios de depressão e euforia, com certa frequência. A Marta também apresenta sinais de transtorno de personalidade borderline. Pacientes com esse transtorno são muito intensos, impulsivos, têm dificuldades em lidar com as próprias emoções, com a rejeição e podem se tornar violentos e agressivos em determinadas circunstâncias. Já o Donnie é um cara com um vazio existencial gigantesco, tanto que ele precisa da validação do outro para se sentir bem consigo mesmo. Além disso, Donnie é um personagem complexo, pois traz questões sexuais mal resolvidas. Tem homofobia internalizada, transfobia e tudo isso só piora depois que ele passa por uma situação de abuso que termina em estupro. O que também ajuda a explicar boa parte do sofrimento do Donnie é a baixa autoestima. Apesar de todo o sofrimento intrínseco de questões muito peculiares, ele tem na família um ponto de apoio, um ponto de acolhimento. E isso faz diferença mediante os problemas que ele precisa enfrentar. Já a Marta, segundo a série sugere, parece ter passado por uma situação de abandono afetivo lá na infância. E isso pode ajudar a explicar boa parte das atitudes impensadas dela e também na relação que ela tem com o outro. E nessa relação com Donnie, ela alterna episódios de elogios a ele e de críticas severas, fora a questão da perseguição, que atinge níveis inimagináveis e inclusive ela chega a pagar pelos crimes que comete. Essa questão do abandono familiar nos leva a um outro conceito da psicologia que também está presente nessa série. É o conceito de objeto transicional, de Winnicott. Nada mais é do que aquilo que a gente usa lá na nossa infância para suprir a ausência materna. Isso pode ser um brinquedo, um pedacinho de pano, uma almofada, um travesseiro. A Marta explica lá na última cena da série o que significa bebê rena e por que esse é o apelido que ela dá para o Donnie. É uma cena de arrancar lágrimas e ali fica muito evidente a importância da gente sempre olhar para o outro sem julgamentos. Muita coisa pode ser explicada pela história de vida e principalmente pelo que as pessoas viveram lá na infância, quando os padrões de existência começaram a ser sedimentados. E assim a gente consegue se identificar em muitos aspectos com essa série. Não necessariamente pelos transtornos mentais ou de personalidade mostrados ali com os personagens principais, mas com a busca pelo amor que é comum a todos nós. E o que vai fazer diferença nessa busca, as nossas questões pessoais e até onde essas questões vão interferir na forma saudável ou não com que a gente lida com os próprios sentimentos, com os nossos pares amorosos e com as pessoas que nos cercam. Viu como a série tem tudo a ver comigo, com você, muito mais do que a gente imaginava? Essa série vale a pena ser assistida, principalmente pela qualidade técnica. É muito bem dirigida, muito bem escrita e muito bem atuada. Os atores e atrizes, embora desconhecidos do grande público, dão um show. A atriz que interpreta a Marta é capaz de despertar na gente uma profusão de sentimentos. Amor, ódio, compaixão, tudo ao mesmo tempo. O mesmo eu posso dizer do ator que interpreta o Donnie. Uma curiosidade, o escritor, o criador da série Bebê Rena, é quem passou por tudo isso. Ele é o Donnie, ou seja, Bebê Rena é baseada numa história real. Outro ponto forte da série é o texto, muito bem cuidado. Algumas frases ditas pelos personagens podem calar fundo a audiência. Uma delas é dita pela Marta para o Donnie. Ela diz algo assim: muitas pessoas continuam fugindo na vida. Algumas fogem correndo muito. Outras fogem ficando paradas e estacionadas no mesmo lugar por muito tempo. Uma outra frase de impacto dita pelo Donnie, mas em outro momento da série. Nada mais reconfortante do que a gente conquistar os próprios sonhos e perceber depois que eles não eram pra gente. E aí, você assistiu a série Bebê Rena? O que achou? Ficou emocionado, impactado? Eu me emocionei bastante, fui dormir chorando depois do último episódio. Se você já assistiu, comenta aqui o que achou. E eu te agradeço por ter me acompanhado em mais esse vídeo do canal Deu Gatilho. Até o próximo. Tchau!